Quer morar com conforto e segurança? A PR Construções realiza este sonho. E graças a Deus estamos aqui, morando muito felizes com o sonho de ter a nossa casa própria. Agora a PR Construções está fazendo 2 grandes residenciais, um deles no centro da cidade, o outro no bairro Cruz do Monte. São residências amplas e confortáveis como você sempre sonhou. Não perca esta chance. Ligue agora mesmo e mude a sua vida. PR Construções. Aqui seu sonho é possível. No último dia 14 de fevereiro, a advogada Vanessa Ricarda de Medeiros, de 37 anos, foi assassinada em um quarto de motel da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. O criminoso, o ex-namorado, que não admitia o fim do relacionamento. Pouco antes, na cidade de Caicó, um tio matou um sobrinho durante uma discussão em uma festa. 2 casos diferentes, mas o que será que se passa na cabeça de pessoas com este perfil? E é para falar sobre este assunto, falar sobre mentes criminosas, que nós convidamos hoje aqui para participar da TV Seridó, um dos psiquiatras mais conhecidos do Rio Grande do Norte, o Dr. Salomão Gugel. Doutor, eu citei aqui 2 casos. Um caso em que provavelmente a polícia investiga que houve um crime premeditado, com a intenção de levar a ex-namorada para o motel e assim assassiná-la. Outro caso, durante uma discussão numa festa, aconteceu o homicídio do tio matar sobrinho. Há um perfil diferente dessas 2 mentes? Certamente existe uma diferença entre as mentes dessas pessoas que cometeram crimes, no nosso ver, crimes que adquiriram uma conotação bárbara. Ao mesmo tempo em que esses crimes tiveram uma repercussão na opinião pública pela barbaridade, né, com que eles foram cometidos, né, se vem o questionamento. Para se cometer um crime desta natureza, é preciso que haja uma mente doentia, é preciso que haja uma personalidade psicopática. Nesses 2 casos, superficialmente analisando, nós psiquiatras não consideramos, pelas informações que dispomos, né, apesar de que não conhecemos as figuras dos assassinos, né, nós não consideramos que haja aqui um caso de psicopatia, quer dizer, uma doença da personalidade, ou haja mesmo uma mente assassina nesses 2 casos. São crimes que foram praticados por pessoas aparentemente normais do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista mental, e que não há também nenhuma conotação assim de dizer, não, foi um caso de uma personalidade psicopática, né? Mas em se tratando do caso, por exemplo, aqui do caso da advogada, que foi um caso que chocou o Rio Grande do Norte, existem relatos, inclusive já constatados através de provas, de mensagens celulares e tal, que o criminoso durante meses ameaçava a ex-namorada, dizendo que não aceitava o fim do relacionamento, queria continuar e demonstrava um certo ciúme e esse sentimento de possessividade. Isso já não demonstra uma certa mente doentia? Alguns desvios, né, no perfil psicológico e psíquico do indivíduo, né, pode ser analisado no caso aí do assassino da advogada, né? Por exemplo, ciúme. Que tipo de ciúme é esse? Ciúme resultante de uma paixão muito forte ou um ciúme patológico? Quer dizer, um ciúme que teria adquirido até conotações de ideias delirantes. Quer dizer, não, você é minha, e aí teria que analisar o perfil dessa pessoa, né? Você é minha, quer dizer, um instinto de posse, né? Se você é minha, eu disponho sobre sua vida. Aí seria um caso a analisar, né? Então, quando esses indivíduos que não têm assim um domínio
correto sobre o seu comportamento, sobre as suas atividades psíquicas, e eles se apropriam das pessoas, no caso da minha namorada, da minha mulher, como se fosse uma propriedade minha, eu não posso perder, né? Por isso que, se eu não posso perder, eu não vou entregar aquele bem que eu tenho, na mentalidade hoje deturpada dele, né? Agora, então eu vou entregar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr fim, porque aquilo que é meu e eu não quero entregar para ninguém, eu tenho direito, na concepção dessas pessoas, elas tendem a colocar um fim. Isso. E aí elas vão organizar. Agora, veja bem, isso aqui não justifica, né, nenhuma conduta de absorver esses indivíduos, alegando algum desvio de personalidade, de conduta, essas coisas assim. Por quê? Não há informação de que esse rapaz que assassinou a advogada, ele seria um portador de esquizofrenia, que seria um caso compreensível, né, para o nosso entendimento, que um esquizofrênico com o delírio, né, ou com a alucinação, ele pode cometer um crime sob a influência dos seus delírios e das suas alucinações. Agora, isso aí seria um caso para ver. Agora, quando eu vou premeditar o crime, organizo tudo, significa que o indivíduo ele tem um raciocínio do que ele está fazendo. Então, esse indivíduo deve pagar realmente pelo crime que cometeu. Mas o psicopata em si, ele tem essa capacidade de raciocinar e de bolar o crime? O psicopata, sim. E o psicopata, ele organiza o crime. Ele está sabendo que ele vai cometer o crime. Ele tem consciência do crime. Agora, ele não se contém, né, na prática do crime. Isso aí já seria um outro tipo de personalidade. Que não especificamente pode-se dizer que é o do policial que matou a ex-namorada. Perfeitamente, né? Por exemplo, geralmente o psicopata, ele desde pequeno, as suas tendências, as suas manifestações, as suas ações, elas têm um caráter completamente anormal, né, daquilo que é padronizado como comportamento, né, conduta de pessoas ditas normais. A gente já nota o comportamento psicopático desde a infância. Agora, o indivíduo que comete um crime, né, que consegue estudar, que consegue concluir seus estudos, que consegue um relacionamento, que se apaixona, né, e que depois comete o crime, mata a pessoa que ele disse que amava, isso aí a gente tem que ver dentro de uma configuração que não seja psicopatia, né? Porque a psicopatia ela é diferente do comportamento psicótico. As pessoas às vezes acham que é uma coisa só. O comportamento psicótico é o comportamento da pessoa que tem esquizofrenia, né, e outras doenças com delírios e alucinações. O psicopata, né, o portador de psicopatia, ele não tem delírio, ele não tem alucinações, ele não tem voz induzindo que vá matar, faça isso, faça desse jeito. Não, ele age ali pelo o instinto, vamos chamar assim, de dizer, eu vou destruir, né, e ele está sabendo que vai destruir, né? Por isso que é bom fazer essa diferenciação, porque nesses dois casos citados por você, eu não vejo nos assassínios assim uma oportunidade da gente avaliar de que eles são psicopatas, né? Eu acho que são pessoas que socialmente se comportavam como pessoas ditas normais, né? Mas por algum distúrbio ou algum momento assim de distúrbio emocional, né, eles cometeram esses assassinos, né? E aí, porque quando eu digo isso assim, tem muito a ver. Se você premedita um crime, você está pensando nas consequências que vai ter ali.
Se você vê, não, eu posso matar, mas muitos já fizeram, já mataram, o que é que vai dar? Eu vou pegar alguns, vou ser preso, vou ser processado, talvez pegue no máximo uns 18 anos de cadeia, né? Se o meu comportamento for bom na cadeia, e aí com 6 anos eu estou gozando de liberdade, né? Então, esse afrouxamento das regras de punição e de prevenção da sociedade, isso contribui para aqueles que querem praticar o crime, né? Para dar satisfação ao seu ego, cometam esses crimes dessa natureza, né? Agora, em se tratando especificamente desse caso da advogada ainda, a gente tem um perfil de uma pessoa que conseguiu entrar na polícia militar. Ele é policial, né? E foi preso. E a gente sabe que para entrar na polícia, além dos testes que você tem normais de prova, você também tem as análises, né, psicológicas, saber como é que funciona a sua cabeça. E nessas análises também não é possível identificar se a pessoa tem essa tendência de ser alguém possessivo, que possa levar a um crime. Olha, o atestado, a avaliação psiquiátrica que passa qualquer indivíduo quando vai assumir uma função pública, ela é muito superficial. É um atestado de consultório, às vezes 15, no máximo 20 minutos de avaliação, que não dá para se fazer o perfil de um indivíduo dessa natureza. Análise né? errada, na opinião do senhor? Não, uma análise assim, superficial, quando eu digo que ela não tem, não dá um atestado de sanidade mental que eu dou hoje a um indivíduo. Então, mas aí deveria ser diferente? Não dá garantia. Eu acho que você que trabalha nos órgãos de segurança, como os aviadores, né, essas pessoas que têm uma profissão ditas perigosas, que exige muito equilíbrio psicoemocional, essas pessoas têm que ser avaliadas de 3 em 3 meses. Eu acho que melhorou um pouco na questão da admissão dos nossos policiais e das pessoas que vão trabalhar na segurança pública. Melhorou pouco, porque antigamente você entrava mais na polícia por indicação política, né? E não se submetia nem a avaliações psiquiátricas, né? Hoje não, já se faz um atestado, já se faz uma perícia, mesmo que, como eu digo, essa não vai dar garantia de que daqui a alguns meses o cara vai delinquir. Ciúme é normal, doutor? Ciúmes? Olha, o ciúme, ele está incluído entre aquelas categorias da psiquiatria como o ciúme patológico, né? O ciúme que é movido pela desconfiança, né? Eu, de repente, começo a supor que minha namorada, minha noiva, minha mulher está me traindo sem nunca essa mulher ter dado o menor cabimento a isso. Então, de repente, volta a isso. Nós não podemos dizer que o ciúme seja uma manifestação de normalidade do indivíduo, né? Quem ama verdadeiramente e tem um bom juízo não tem ciúme, certo? Até mesmo porque ou então já mostra um sinal de fraqueza do indivíduo, da sua insatisfação, né? Da sua incapacidade de satisfazer plenamente a sua companheira ou o seu companheiro. Então aí eu, diante das minhas deficiências, das minhas dificuldades, acho que eu não sou homem suficiente ou não sou mulher suficiente para suprir as necessidades do meu parceiro, da minha parceira, e consequentemente eu já começo a dizer assim, olha, se eu não consigo suprir as necessidades de marido ou de mulher, ela ou ele certamente vai procurar outros. E aí nasce esse desenvolvimento do ciúme, que não deixa de ser uma patologia já baseada numa deficiência do indivíduo. E qual seria o conselho para alguém, por exemplo, que pudesse identificar esse tipo de perfil em alguém que pudesse até ter um ciúme que pudesse gerar consequências mais graves? Assim, qual o primeiro sinal que opa, aqui não é certo, não é a pessoa certa para mim?
Eu acho que o ideal seria que as pessoas se conhecessem melhor. Na hora do namoro é a hora que a gente tem para conhecer o parceiro com quem eu quero, né, ligar a minha vida. Então, você não pode evitar, né, que as pessoas tenham ciúme, porque na medida em que nós temos um cérebro e temos um mundo emocional, um psicoemocional, esse mundo adoece, esse mundo já é doente, né? Então, quando eu dizer namorar, significa uma aproximação para esse conhecimento. Aí as pessoas hoje praticamente já não namoram, porque o conhecimento vem logo baseado, fundamentado na atração sexual, né, no desejo, principalmente entre os jovens, de se juntarem, né, e satisfazerem as suas necessidades de prazer o mais rapidamente possível, né? E aqueles que não fazem do namoro uma oportunidade do conhecimento, termina disso. Eu não vi aquelas qualidades, aquelas deficiências que o indivíduo tem, né? Então, quando chega no casamento, aí é que a coisa, por exemplo, se casam, vão morar juntos, aí vai descobrir, né, que fulano tem isso, tem aquilo, aí diz, incompatibilidade de caráter, né? Não, um dos dois tinha alguma deficiência. Mas e para as pessoas que se reconhecem com um certo problema de ciúme, aquela pessoa que por exemplo, está sempre investigando, olhando a mensagem celular, olhando, sei lá, Facebook, rede social, essa pessoa que se reconhece, o que ela deve fazer assim para mudar o comportamento dessa pessoa? Eu acho que cada indivíduo, ele devia, se ele reconhece, se eu sofro, né? Porque o amor, ele se fundamenta em quê? Numa confiança. Tem que se fundamentar na confiança. Eu confio no meu parceiro ou na minha parceira, né? Agora, se eu não me sustento, eu tenho que estar ali vigiando pelo celular. E hoje a tecnologia, né, a internet, a telefonia, essas formas que as pessoas têm de vigiar uns aos outros, né, isso em nada contribui para que as pessoas sejam mais felizes. Ao contrário, aprofundam os piores sentimentos do indivíduo, né? Quer dizer, hoje qualquer criancinha depois dos 5, 6 anos já tem um celular na mão, né? Para quê? A comunicação de uma criança ou até mesmo de um adolescente é diferente de uma comunicação de uma pessoa de negócio. Então ela vai se ocupar de coisas fúteis. A partir dos 5, 6 anos de idade ela vai começar a desenvolver, por exemplo, um sentimento por outro, alguém que ela nunca viu nem de perto. E aí eu começo a vigiar aquela pessoa. Como a distância é muito ruim no relacionamento sentimental das pessoas, aí entra também um sentimento de desconfiança. Quer dizer, eu não namoro nem com a pessoa, né? Nunca vi, nunca me encontrei, mas estou lá com o celular, né? Ora, o desconhecimento, o fato de eu não estar perto, gera também, aprofunda esse sentimento para aquelas pessoas. É claro que nem todo mundo que usa celular vai ser ciumento, né? Porque isso vai depender, saber se você tem aquela predisposição de ter o ciúme patológico. Mas essas pessoas que reconhecem que precisam mudar, elas podem procurar ajuda? Elas devem procurar ajuda onde? No psicólogo, no psiquiatra? Aquela velho princípio, né, da psicanálise. O indivíduo tem que se conhecer primeiro a si próprio, né? Tem que olhar para dentro de si e reconhecer que tem tais e tais absurdos, até obsessões, manias, né? E tratar de curar isso, né? Nesse caso, não é preciso nem o psiquiatra ou a psicanálise, ajudaria muito, muito essas pessoas. E se não conseguirem superar-se a si próprias, devem realmente procurar ajuda do psicólogo, do psicanalista. E se não tiver ao seu alcance, né, procure um bom psiquiatra que pode fazer esse aconselhamento. Não precisa tomar remédio controlado para você se curar, não. Agora precisa ter coragem de mudar procedimentos, de mudar conduta, né? Precisa fazer um trabalho muito forte, né, de abrir-se e saber como eu vou controlar os meus impulsos, as minhas vontades
E as minhas obsessões, que são aqueles pensamentos que vêm às nossas cabeças e que às nossas mentes e que fogem ao nosso controle. Olha, a gente conversou hoje com o Dr. Salomão para falar de mentes criminosas, acabou saindo até alguns conselhos também para as pessoas que têm esse certo sentimento de possessividade. Doutor, muito obrigado pela sua participação e quero dizer que é sempre um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, porque a gente tem que ver, tem que trazer mais informações para as pessoas. As pessoas hoje a gente pensa que são bem informadas. Há uma distribuição muito grande de notícias, de informações, mas que não vão aos interesses concretos das pessoas. Nós somos hoje instruídos a consumir, a usufruir todos esses prazeres aí que o mundo do consumo nos oferece, né? Mas a nossa alma ela está precisando de alimentos, né? O alimento espiritual é o alimento que vem através de outros valores que não são os valores do consumismo, né? Readquirir valores para consolidar as famílias, para que as famílias elas próprias identifiquem desde o começo as deficiências dos seus filhos, né? As crianças precisam da ajuda dos pais desde os primeiros dias, desde os primeiros momentos do seu entendimento do mundo. As crianças hoje ficam abandonadas aí diante da televisão, diante da internet. As crianças hoje recebem um celular nas suas mãos, mas não recebem um carinho, uma atenção, uma dedicação dos pais, né? As escolas são desmotivadas, as escolas não sabem como interagir com as crianças e com os adolescentes. Então essas pessoas que estão hoje aí entrando no mundo, nesse mundo tão conturbado e cheio de violência, essas pessoas elas estão sendo penalizadas. Nós estamos destruindo as gerações que estão vindo aí e deixando ela diante de um mundo tecnológico muito malvado, e a formação que esse povo está tendo hoje é a formação da violência que acessa diante da televisão com os filmes de violência e de terror, né? E se transformam realmente em robôs da violência e da destruição, né? Então eu acho que, finalizando essa nossa entrevista aqui, eu queria me dirigir às pessoas, principalmente aos pais, aos mestres, para que a gente faça essa reflexão, né? Nós estamos matando ou destruindo as nossas crianças e os nossos jovens com esse modo de viver que nós estamos entregando a eles diariamente dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, na rua, por onde andamos, por onde transitamos. Ok, doutor, obrigado mais uma vez. Com certeza essa entrevista vai contribuir muito para as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir. Por isso que você que assistiu, que gostou, recomende para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que realmente vale a pena. E você também pode indicar as pessoas que você gostaria que passassem aqui pelo nosso programa, que pudessem falar a respeito de temas variados. E a gente aguarda a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião no nosso e-mail contato@tvseridó.com. Tá bom? Então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.